Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 28. Hoje nós não vamos dar continuidade ao estudo, que o pastor Barbosa não pôde estar, mas a palavra de Deus está. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, o quinto livro da Bíblia Sagrada do Velho Testamento. Amém? E eu queria que você guardasse essa palavra, como sempre nós falamos, no seu coração, porque ela é refrigério para a sua alma. A Bíblia diz que ela é saúde para o nosso corpo. A palavra de Deus é essa bênção toda que a Bíblia diz, né? A sua própria palavra diz. João 17:17, um versículo que eu gosto sempre de ler. João 17:17. Não fugindo da mensagem, mas deixa eu ler esse versículo aqui, que ele fala sobre a santidade da palavra de Deus e de nós está nela. João 17:17 diz: aleluia, glória a Deus, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? João 17:17, esse versículo maravilhoso, onde nós devemos, onde Jesus está ensinando aonde que nós nos santificamos, né? Na sua palavra, obediência, viver na palavra, estar na palavra, guardar a palavra, praticar a palavra, porque ela é santa. E Deus quer que nós sejamos também santos. Irmão, a nossa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus. Numa certa ocasião eu estava numa igreja assistindo uma pregação de um pastor, e ele começou dizendo que era tudo de graça, porque as coisas de Deus é de graça. Eu não sei se ele estava se referindo a pagamento de dinheiro, e eu costumo dizer, pessoal, que nada é de graça. Eu nunca vi Jesus dar nada de graça a ninguém. Tudo que Jesus coloca para nós, Ele requer algo de cada um de nós. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, Ele diz: olha, se vocês quiseres e me ouvirdes, comerei o melhor da terra. Ou seja, é um preço a pagar. Se você quiser, todo mundo quer. Agora Ele está dizendo: me ouvir, me obedecer, fazer o que eu mandar, vocês vão comer o melhor da terra. Ou seja, irmão, tudo tem um preço e tem que ser pago. Jesus pagou. A Bíblia diz que Deus, Ele não poupou nem o seu Filho, quando falar a nós os anjos. Amém? E Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Amém? Ou Gerizim, perdão. Então, as bênçãos de Deus, né, da cidade de Deus, o monte de Deus aqui significa o céu, né? O monte que Deus, Ele manda as suas bênçãos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Amém. Vamos dar uma pausa nesses dois versículos. O que é que Deus está dizendo aqui? E será? Ele está colocando uma condição. Amém? Amém. E será, não é dúvida. Se ouvires a voz, se nós ouvires a voz de Deus e ter cuidado, irmão, zelo, amém, de obedecer, então Ele está dizendo assim: todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Que bênçãos? Que bênçãos? Aqui está escrito aqui. Amém? Todas que estão escritas aqui no livro sagrado
virão sobre ti e te alcançarão. Irmão, é uma coisa tão importante nós entender isso, porque hoje nós vemos anúncio na igreja oferecendo bênçãos para pessoas, esqueceram de oferecer Cristo, né? Eu sempre digo, irmão, todos nós necessitamos de um milagre, mas bênçãos e milagre não é o principal propósito da igreja, amém? Então hoje quem não quer ser abençoado? E Deus, Ele diz, olha, seja você tu uma bênção, né? A pessoa hoje diz, fulano, vai hoje, pai, que vou buscar minha bênção. Quer dizer, Jesus está de lado. Por quê? Porque as pessoas se interessaram em bênção. E as bênçãos, irmão, elas só vêm quando nós obedecemos o abençoador. A bênção só vem, olha o que ele diz aqui: e essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires, obedecerem, amém? A voz do Senhor teu Deus. Quer dizer, olha só, a bênção está no abençoador. Se nós não buscar primeiro o abençoador, a bênção pode até vir aquelas migalhinhas, mas não aquelas promessas que Deus Ele fez para nós, amém? Então nós temos que ter zelo de guardar essa palavra, nós temos que ter zelo, irmão, de obedecer essa palavra, para que tudo isso venha sobre nós, para que nós não ficamos dentro da igreja igual uma barata doida, correndo atrás de bênção, de migalha. Porque o que nós vemos hoje é pessoas correndo não atrás de Cristo, mas correndo atrás do que Cristo tem para dar. Então ele diz aqui, continuando, versículo 3: bendito, feliz, abençoado serás tu na cidade, e bendito e abençoado serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair. Aqui Deus está oferecendo bênçãos, amém? Feliz. Você pode estar no campo, pode estar na cidade, pode estar onde estiver, na situação mais difícil. Ele está dizendo que você é bendito, é feliz, é abençoado, amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E ele diz: bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Amém? O mal que se levantou contra você, o mal que veio contra a tua vida, veio por um caminho, mas por 7 caminhos eles vão procurar lugar para fugir de você. A doença, a miséria, a mentira, a falsidade. Vocês estão entendendo? Ou seja, Deus nos dá essa proteção. O inimigo se levantou contra você, mas eles vão procurar lugar para fugir de diante de você. Amém? Porque Deus está conosco. Diga amém, Jesus. Amém. O Senhor mandará que as bênçãos, versículo 8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puserem a tua mão, e te abençoará na terra que te dei o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si o povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aqui mostra, Deus está se referindo à nossa família, amém? Deus está se referindo não só à família, marido e mulher. Deus está dizendo: olha, eu vou te dar um homem santo. Ele está dizendo aqui um povo santo, amém? O teu pai, tua mãe, a tua família será santificada em você, será salva através do seu testemunho, amém? Aí diz quando, né? Deixa eu ver aqui. O Senhor te confirmará para si o povo santo, como te tem jurado, quando guardares
os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do homem e da mulher. Amém? Às vezes a mulher, a esposa, ela acha que ser submissa é ser escrava. Não é. Ser submissa é obedecer a palavra. Amém? Ser submissa é obedecer. Porque hoje, irmão, existe uma lei da igualdade, né, onde transmite, onde está correndo lá no Congresso, já em vários setores, né, da mulher trabalhar na mesma, digamos, o homem bancar, a mulher tem que ganhar igual, aquelas coisas todas. E isso traz o que? Um poderio, e muitas vezes a mulher, se o homem fala uma coisa, ela tem que, né, repetir ou contender. Isso aí traz uma contenda. Ou seja, qual é o mandamento de Deus? Mulheres, sejais submissa ao vosso esposo. Esposo, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Amém? Ou seja, é difícil? Não. Agora, às vezes a pessoa, ela tem que aprender, está nos mandamentos. Aí ela diz: por que minha casa está de perna para o ar? Por que isso? Porque Deus me prometeu um povo santo e eu não estou vendo nada. A Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o marido. O homem santo santifica a mulher. Irmão, santificar significa através do nosso testemunho. Às vezes eu costumo dizer que para a família não se prega, para a família se dá o testemunho. Amém? Existem coisas que não é com palavras, é com o seu testemunho. Você vai dar o testemunho de uma mulher exemplar de Deus, e aquele testemunho ali vai fazer com que pessoas da sua rua se convertam, pessoas da sua família se convertam, porque vai ver que você é uma nova criatura. A nova criatura, ela não muda de roupa, amém? Ela muda o coração, ela muda o caráter. Às vezes as pessoas estão confundindo roupa com santidade, cabelo com santidade, né? Usos e costumes com santidade, que não tem nada a ver. Não é verdade? As pessoas hoje pregam usos e costumes como doutrina. Não é doutrina. Doutrina é isso aqui, o ensinamento da palavra. E às vezes as pessoas estão confundindo. Aí a pessoa chega numa igreja de terno, gravata, endemoniado até o tutano, cheio de capeta. Aí já vê o irmão lá com a Bíblia, deixa a câmera debaixo do braço, e o irmão já é crente, já agora pode ser o obreiro da igreja, pode ser diácono, e quando daqui a pouco vê o irmão causando aí um monte de bagunça. Por quê? Porque não houve uma transformação interna, no coração, dentro. E o que Deus, Ele quer é isso. Deus preparou para nós um povo santo, uma família santa, para assim servi-lo. Mas Ele diz, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andarem nos seus caminhos. Versículo 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti, medo de ti, te respeitarão. Amém? E o Senhor te fará abundar de bem no teu fruto, do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Amém? Nós estamos lendo aqui, pessoal, só promessa de Deus. Quando nós terminarmos os 14 primeiros versículos, que nós entrar no versículo 15, nós vamos ver só maldição. Amém? Só maldição para aqueles que desobedecem, para aqueles que não guardam. Vocês estão entendendo? Quer dizer, olha para mim, a moeda, a nota, ela tem as duas faces. Vocês estão entendendo? Ou seja, Deus, eu costumo dizer que tem dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Aqui eu estou apresentando da bênção, mas mesmo assim tem pessoas que preferem
andando da maldição. Jesus, ele disse para o jovem rico, naquele jovem: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse: olha, amarás o Senhor teu Deus, o teu pai, tua mãe. Que Senhor, eu tenho feito isso desde a minha infância. Quando Jesus disse: então, pega o que você tem, vende e dá aos pobres, Jesus queria tirar ele do mau caminho e colocar ele no caminho da vida eterna. Jesus disse: vende tudo, dai aos pobres, segue-me e dar-te-ei a vida eterna, o tesouro. Aquele jovem, ele olhando para o que possuía, que era de uma riqueza grande, ele preferiu seguir a sua riqueza do que seguir Jesus. Ou seja, ele preferiu seguir o caminho dele, vocês estão me entendendo? Do que o caminho que Jesus quis dar para ele. Por quê, pastor? Porque tinha que pagar um preço, tinha que deixar o dele. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, ore para Deus mudar o meu caminho, ore para Deus mudar o meu caminho. E o que eu digo para a pessoa: não, irmão, precisa orar. Você tem que deixar o seu caminho de lado e entrar no caminho de Cristo. Esse negócio de orar para mudar o seu caminho está tortuoso toda hora. Sabe o caminho errado e entre no caminho da verdade. Por exemplo, todos vocês aqui já ouviram dizer, e vários de vocês já ouviram, já até falaram, que a verdade machuca, a verdade dói. É mentira, irmão. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma. Amém? A verdade dói, irmão, quando o mentiroso quer andar na mentira. Porque quando você pegar uma coisa certa e colocar na coisa errada, não vai dar certo. Ou se você pegar a coisa errada e querer colocar na coisa certa, também não vai dar certo. Vocês estão me entendendo? Ou seja, a verdade, ela não se mistura com a coisa errada. Então, quantas pessoas dizem: a verdade dói, pastor? Dói não. Então a sua Bíblia está errada. Porque eu conheço Jesus dizendo: conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Como é que dói se ela liberta? Como é que dói se ela salva, se ela cura? Não é verdade? Santifica. O que foi que ele disse? Santifica na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, irmão, não é que a verdade dói, é que a pessoa quer viver na verdade do jeito dela. Ela quer andar na verdade mentindo, ela quer andar na verdade falando palavrão, ela quer andar na verdade com ódio no coração, ela quer andar na verdade, mas na verdade ela quer andar do jeito dela. Então a verdade, ela requer um preço. Amém? E aquele jovem rico, ele preferiu Jesus. Disse quão difícil é o rico entrar no fundo do agulho do que o rico ser salvo. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, porque é bom a pessoa entender que Jesus não está falando de um rico, amém, de prosperidade apenas. Jesus está falando de um rico avarento. Você sabe que tem pobre que não tem nada e é rico? Tem pobre que não tem nada e é rico. Eu já fui evangelizar uma vez com uma equipe de pessoas que evangelizavam comigo, e lá em São Paulo tem muitas favelas, favela de barraco mesmo, onde rato, esgoto, quem já morou aqui em São Paulo sabe que tem mesmo, é de talma, não é de alvenaria, é talma mesmo. E nós evangelizando, e aquela equipe falando de Jesus, a mulher disse: eu vou para essa igreja lá, se eu for para essa igreja vai me roubar. Eu ouvi ela dizendo aquilo, eu fui lá conversar com ela, eu disse: irmãzinha, olha só, o que é que nós vamos roubar da senhora? O que é que a senhora tem para nós roubar? Esse barraco cheio de barato e rato, senhora. Vocês estão me entendendo? Não, eu falei para ela mesmo. Eu falei: o que é que Deus me defende? Então você vê, pessoal, que não está falando de um rico porque tem riqueza, mas está falando de um rico porque é avarento. Às vezes a pessoa não tem nada, mas se coloca aqui no coração como a sua riqueza, que se perder é capaz de se matar, né? Digamos, tem um carrinho velho, digamos que roubaram o carro dele, ele vai suicidar. Ixi, perdi meu carro e bababá. Por quê? É aquilo que está no coração dele. Então Jesus disse: olha quão difícil é um rico ser salvo. Ele está falando porque o homem é rico, porque tem tanta gente rica que serve a Deus,
amém, que oferece a Deus, né, tantas coisas grandes. Eu ouvi uma conversa, não conheço, não sei também, mas o dono da Colgate, né, que era um homem cristão, evangélico, já está o dono mesmo com Cristo, mas ele pediu aos filhos dele que continuasse o propósito que Deus colocou no coração dele, que até hoje os filhos dele fazem aquela doação grande, amém, para missões. E não pense você que é negocinho de realzinho, não, viu? É milhões. Quer dizer, por quê? É um homem que possui riqueza, mas sabe que a maior riqueza dele é Cristo. Amém? Então, irmão, interessante é nós aprender tudo isso, que Deus quer que você seja abençoado, que você tenha muita bênção, mas que você obedeça a palavra dele, para que isso não venha se tornar uma maldição na sua vida. Amém? O Senhor te fará melhor. Deixa eu repetir de novo esse versículo. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Irmão, olhe para mim, por favor. Deixa eu só falar um pouquinho disso aqui, porque às vezes as pessoas pensam que a bênção de Deus vem quando ela quer, e não é verdade. A bênção de Deus, no versículo 8, diz que o Senhor mandará a bênção. Amém? É na hora que Ele quer, irmão. Pastor, e qual é a hora que Deus Ele quer? É quando Ele quer ser glorificado. Quantas pessoas, vamos dar um exemplo aqui de uma mulher. Uma mulher chega na igreja e ela gosta de uma pessoa e ela diz: Senhor, eu quero casar com fulano, eu quero fulano, eu quero fulano. E Deus sabe que fulano não vai fazer ela feliz, mas de tanto ela pedir, de tanto ela perseverar, então Deus até permite. Amém? E com pouco tempo nós vemos que a pessoa está sendo infeliz. Por quê, pastor? Porque é igual aquela criança que está na rua e vê um brinquedo, e eu não sei se você já viu essa cena, e começa a chorar, cai no chão, até ou a mãe bate, ou a mãe compra para calar a boca da criança, não é verdade? Assim também tem pessoa que é como uma criança: Deus, eu quero é isso, Deus, eu quero é isso. Ela não tem humildade de dizer assim: Deus, é da tua vontade, é o melhor que o Senhor tem para o seu servo ou para a sua serva? Não é não, Senhor? Então não me dê não. Amém? Que venha outra, que seja a tua vontade. Mas nós não vemos pessoa assim. Ela chega, então a bênção de Deus é para glorificar o nome de Jesus, e Ele abençoa quando Ele quer, não é quando nós queremos, é quando Ele quer. O Senhor abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Amém? Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Olha para mim. Muitas vezes as pessoas estão numa situação difícil e ela diz: eu vou ali falar com a agiota, ou eu vou no banco, eu vou fazer um empréstimo. Sabe por quê, pessoal? Muita gente pensa assim, porque ela não crê em Deus. Deus é Pai e Deus Ele tem para dar. Amém? Eu já ouvi muita gente dizer, eu nunca li na Bíblia não, mas tem até canção que diz: e Ele abre porta ou numa parede. Eu nunca vi isso. Eu sei que Ele abriu um caminho no meio do mar. Amém? Mas olha para mim, cantar, falar é uma coisa, e viver é outra. Viver é outra. Amém? Na hora da dificuldade, a pessoa sai vendendo, pedindo emprestado, fazendo empréstimo com a agiota, e daqui a pouco está mais enrolado, quando ela deveria dobrar o seu joelho e ir na promessa de Deus, dizer: Senhor, tu não disse que abriria a janela do céu. Amém? Aí você tem que primeiro perguntar para você: e será que eu estou obedecendo os mandamentos dele? Será que eu tenho sido fiel à sua palavra? Vocês estão entendendo? Porque, irmão, é fácil cobrar de Deus. Primeiro você tem que aprender a cobrar de você. Eu tenho andado, eu tenho te agradado. Lembra do rei Ezequias? O profeta Isaías chegou lá e disse: prepara a tua casa, porque tu morrerás, assim diz o Senhor, e acabou a história. Vocês estão entendendo? E Isaías não disse: não foi porque tu pecou, porque tu errou, não, ele só deu um recado. E Ezequias, se ela sair dali, Isaías ir embora, a Bíblia diz que Ezequias chegou,
falar com Deus, né? Virou o rosto para a parede e disse: Deus, lembra que eu tenho andado diante de ti com retidão, eu tenho andado com interesse de coração, com coração puro, sincero diante de ti, e agora o Senhor vai tirar minha vida, tal. E aquele mesmo homem que levou o recado, Deus faz ele voltar e diga a Ezequiel que ele não vai morrer não. Agora, diga que eu vou acrescentar 15 anos e vou por aí no terceiro dia. Vocês estão me entendendo? Então, meu irmão, olhe para mim. Você tem que aprender a colocar, porque quando a pessoa está passando uma dificuldade, ela diz assim: Deus, o Senhor está vendo que eu sou dizimista, o Senhor está vendo que eu dou oferta na igreja, o Senhor está vendo que eu faço. Irmão, diga quem você é. Diga quem você é, não o que você está fazendo, porque ele está vendo. Diga para ele quem você é. Você tem que chegar e dizer assim: eu tenho andado na tua presença, eu tenho obedecido a tua palavra. Irmão, lembra de Jó? Jó era esse homem. Porque olha para mim, eu olhar para o irmão e dizer que é de Deus é fácil. Eu não sei o coração dele. Agora Deus disse: está vendo Satanás no céu, Jó? É homem íntegro, é homem reto, é homem entendente, é homem de verdade. Vocês estão entendendo? E o diabo disse: ah, mas tem isso, tem? Tire. Ah, mas tire. Ah, mas tire. Ah, tire. Ah, tire tudo, Satanás, que eu vou mostrar para você que o que eu digo é verdade. Olha, irmão, não sei se você já leu, mas lê o livro de Jó para vocês verem. Quantas vezes Jó glorificou Satanás? Nenhuma. Nenhuma, pastor. Ele nunca abriu a boca para dizer que o diabo tirou dele alguma coisa. Ele disse: tu me deste, foi tu que tiraste. Sabe o que ele está dizendo? Na hora que o Senhor quiser me dar tudo de volta, o Senhor me dá. O diabo não tirou nada de mim, quem tirou foi você. Hoje nós somos crentes, não somos? Nós somos de Deus, não somos? Nosso carro bate, Satanás bateu no meu carro. Olha, glorificando o diabo, tirando o carro dele e glorificando o diabo. Vocês estão entendendo? O diabo, pastor, tirou meu marido de casa, glorifique ele. Vocês estão me entendendo? Irmão, nós temos que aprender. A Bíblia diz em tudo de graça, em tudo. Sabe por quê? Porque você sabe que você diz: ó Senhor, se o Senhor permitiu aquilo ali acontecer, o Senhor vai me dar em dobro. Se alguém tirou meu emprego, o Senhor vai me dar o melhor. Mas são poucos cristãos que vivem assim. Sabe por quê? Porque não sabem temer o Senhor. Amado, para nós encerrar, versículo 13: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardares e fazer, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse mesmo mandamento ele deu lá de Josué: para andares após outros deuses. Amém? Aí se você quiser ver, você vai lá para Êxodo 20 e você vai ver os 10 mandamentos. Amém? Amarás o seu teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo, respeitar a tua mãe e tal. Você vai ler e olha se você está obedecendo os mandamentos dele. E toda a sua palavra é mandamento. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardarem e fazer. Amém? Irmão, se nós não guardar isso, eu costumo dizer para vocês, para a igreja onde eu prego, olha, o segredo do cristão, abra no livro de Mateus, por favor, capítulo 7, do versículo 24 em diante. Irmão, toda a vivência do cristão está nesse versículo que eu vou ler para vocês. Não adianta, irmão, alguém pegar um terno, né? Alguém curar, levantar paralítico, se não, 7:24, amém? Se não estiver nesta palavra que eu vou ler agora para vocês, amém? Eu quero que você leia comigo, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, amém? Irmão, não está dizendo pastor, não está dizendo bispo, não está dizendo obreiro ou líder de igreja, está dizendo assim: todo aquele, amém? Está assim na sua Bíblia?
pois que escuta estas minhas palavras e as pratica. Amém? Qual o segredo? Praticar. Aí ele está dizendo o quê? Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sabe, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, veio problema, e correr o rio, outros problemas, assoprar o vento, outros problemas, e combater, veio perseguição, né? Combate, luta contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O 26 e o 27, e aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre ou não pratica, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Qual está a diferença? Se você pegar o 24 e o 25, ele é igualzinho ao 27, 6 e o 27. É igual, pastor, só está assim. Pratica, ouve e pratica, e ouve e não pratica. Amém? Duas igrejas, dois povos, só que ouve, conhece. Porque, irmão, o segredo não é você conhecer a Bíblia, conhecer de ler, mas conhecer de viver. O profeta Oséias diz que nós conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecer. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês entenderem. Um dia eu estava assistindo um homem na televisão pregando, e esse homem deu um exemplo tão bonito que eu vejo hoje acontecendo. Vocês sabem por que muita gente grande cai no pecado? Só tem uma coisa que derruba eles: o orgulho. O orgulho. Irmão, Paulo disse: tudo que você fizer, seja para Cristo. Amém? Se Deus coloca na mão de um homem riqueza, é para ele glorificar a Cristo. Se Deus ele coloca multidão na mão de um homem, de um ministério, é para glorificar a Cristo. Mas o que acontece? As pessoas estão se glorificando naquilo ali. João diz que eu diminua e Cristo cresça. Aí esse homem estava na televisão e ele deu um exemplo que ele manifestou uma pessoa com um espírito maligno na reunião, e ele disse: obreiro João, vai lá, expulsa esse demônio. E o obreiro foi lá, correu, botou a mão em nome de Jesus, o diabo não saiu. O obreiro Pedro, vai lá Pedro, vai lá tudo Pedro, não saiu. Vai você, obreiro Davi. O Davi foi cheio de determinação, botou a mão lá, Satanás, em nome de Jesus, sai! Aí o diabo saiu. Aí o Davi passou pelo Pedro e pelo João, tá vendo? Eu sou diferente. Aí esse obreiro que não conseguiu expulsar o demônio disse para o pastor: é pastor, às vezes a pessoa manda o demônio deste tamanho embora e deixa um deste tamanho para dentro. Vocês entenderam a história? O orgulho. Porque a minha igreja é melhor que a de fulano, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus diz assim: nós, né? Jesus nunca disse eu, sempre era ele e o Pai. Vocês estão entendendo? Conta a sua história, não está na Bíblia, mas em um livro chamado História dos Hebreus. Você lembra daqueles 5 pães e 2 peixes que o jovem entregou ao discípulo e entregaram a Jesus? Jesus multiplicou e mais de 10.000 pessoas comeram dos 5 pães e 2 peixes. Olha para mim, existe um livro chamado História dos Hebreus. Ele conta uma história na narrativa, e ele diz que após ter terminado aquilo, sobrou 12 cestos de pães. Amém? A Bíblia não conta assim, mas esse livro circular, amém, historiador, ele conta que Jesus chamou aquele jovem e disse: viu o que nós fizemos? Olha só, pessoal, isso aqui é humildade, né? Ele abençoou, alimentou, mas ele disse: viu o que nós fizemos? Sabe o que ele quer dizer? Se não fosse você ter esse pão, esse peixe, nada tinha acontecido. Era perigoso todo mundo morrer de fome aqui. Vocês estão entendendo? Ou seja, irmão, não é eu faço, é nós fazemos. Amém? Tudo que é em equipe, em conjunto, cresce, vai para frente. No momento que você entra com eu, entra um espírito egoísta. Amém? E você termina se perdendo. Então, eu quero que você em casa
releia para você, tanto o que nós pregamos, Deuteronômio 28, como essa passagem de Mateus. Analise. É aquele que pratica, pessoal, ouvir e praticar. Às vezes eu conheci pessoas que já dizem: olha, eu já li a Bíblia 30 vezes, de capa a capa. Não quer dizer nada não. Quer não, pastor? Não. Se você não praticar, não significa nada. Não, pastor, não. O segredo, irmão, de Cristo era que quando ele falava, a Bíblia diz que ele falava com autoridade. Olha para mim, o que é falar com autoridade? É você falando uma coisa que você vive. Autoridade não é gritar. Amém? Autoridade é você dizer assim: meu filho, faça isso, porque isso que o Senhor vai estar falando, ele faz. Paulo diz, lá em Efésios, ele diz: sejais meus imitadores como o Filho de Cristo. Lá para frente ele diz: sejais imitadores de Cristo. Amém? Quando ele diz assim para os seus: sejam meus imitadores, ele está dizendo assim: olha, tudo que eu falo para vocês, eu faço. Amém? Eu faço. Então eu tenho a autoridade de dizer: faça isso, porque eu faço. Então, irmão, é isso que nós temos que aprender. Às vezes a pessoa fala muito e pratica pouco. E o versículo que nós lemos foi: todo aquele que ouve essa minha palavra e as pratica, aí Jesus diz: compará-lo-ei ao homem prudente, amém? Que edificou a sua vida sobre a rocha, ou melhor, em outra tradução, sobre Cristo. O insensato edifica a sua vida sobre riquezas, amém? As pessoas edificam a sua vida sobre religiões, sobre doutrinas, sobre ensinamento falso. E quando aquilo ali é envergonhado, a pessoa se destrói. Por quê, pastor? Porque edificou a sua vida no homem, edificou a sua vida na riqueza do mundo e não em Cristo Jesus. Então é isso que hoje Deus nos deu para nós, e que nós possamos praticar tudo isso. Amém? Você quer ser abençoado? Então olhe para mim. O verdadeiro cristão, ele não corre atrás de bênção. Amém? Porque a bênção vem sobre ele. Você sabe dizer? Você sabe por que a bênção vem sobre nós? Porque o abençoador está em nós. Amém? Ou seja, irmão, eu não venho para a igreja buscar bênção. Eu venho aqui buscar o meu Deus, o meu Jesus, com bênção ou sem bênção. Amém? Com milagre ou sem milagre. Vocês estão me entendendo? Ou seja, aqueles homens disseram ao rei Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem nós servimos, estava nós servimos, se ele quiser nos livrar, ele pode livrar da sua mão. Agora, se ele também não quiser livrar, não tem problema, somente morreremos. Mas saiba, corre, que a tua imagem nós não adoramos. Amém? Irmão, olha para mim. Isso é que é guardar mandamento. Sabe o que quer dizer isso? O que ele quer dizer? Ele guardou a palavra de Deus, mesmo diante da morte, ele não negou essa palavra. Isso é um mandamento fenomenal. Então, quando ele disse isso, olha para mim, antes de amarrar esses homens, atar com as suas próprias roupas, um homem de branco pulou lá dentro do fogo e disse ao fogo: vocês estão proibidos de queimar. O fogo viu aquele homem. Vocês estão proibidos de queimar o fio de cabelo desses três que vai circular daqui. Amém? Mas aqueles que vão jogar ele, vocês podem queimar. Você sabia que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram queimados? Isso é a prova. Quando estava quente, aformaram. Mas os homens, aqui quem já fez comida dos homens, tem uns pelinhos na mão, né? Sabe que quando nós acendemos o fogão, a vida não tem prática. Eu estou falando de mim próprio, amém? De acender o fogão e muitas vezes queimar o pelinho. Vocês estão me entendendo? Não sei se já aconteceu com alguém. Só a chama do fogo, do fogão. Agora lá estava aquecida 7 vezes mais e não sequer queimou. Sabe por quê, irmão? Quando nós estamos nessa palavra, quando nós obedecemos essa palavra, Jesus dá a vida por nós. Amém? Foi a mesma coisa de Daniel, né? Vocês estão me entendendo? O rei fez de tudo para levar Daniel da cova. Mas, irmão, livrar da cova é uma coisa, duro é livrar dos leões.
que ele vai dar qualquer um poder livrar. Mas eu quero ver como o faminto vai aparecer. Amém? E a mesma coisa, antes de Daniel ir para lá, Deus foi bater um papo com o leão. Os leões diz: olha, esse que vem aí é santo. Vocês estão proibidos de comer a carne, nem cheirar, fica sossegado, que vai vir um monte de podridão que eu vou mandar jogar aqui para vocês comerem. O leão dormiu, pessoal. A voz de Deus é como um chá de camomila. O leão dormiu. E Daniel estava lá a noite toda, ficou lá. Amém? Mas foi tirar Daniel, que foram jogar os acusadores e a família dos acusadores, porque não só foi ele não, pessoal, até a família deles foram lançados. Amém? E a Bíblia diz que antes, para uma prova que nós temos, que é verdade que os leões estavam com fome, que antes desses povos chegar na cova, os leões pegavam no ar. Vocês estão entendendo? Quer dizer, no ar já devorava. Então estava com fome. Não era conversa, não é verdade. Amém? Mas a Daniel não pôde comer. Sabe por quê? Porque o abençoador estava lá com Daniel. O abençoador estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, isso é que é bênção. Amém? Quando nós somos abençoados, quando nós temos o abençoador dentro de nós. Porque eu só para me terminar a mensagem, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho uma visão que se Deus não abrisse o mar vermelho, Ele ia mandar o povo andar por cima das águas, a água ia endurecer e o povo ia andar. Porque Deus, Ele trabalha do jeito que Ele quer. Mas Ele achou mais interessante dizer: eu vou abrir, porque o intruso que não foi convidado vai entrar, porque eu vou endurecer o coração dele para ele entrar, porque foi Deus que fez isso. E Deus disse: em Faraó eu serei glorificado. Que coisa, né? Vocês estão entendendo, irmão? Então quando ele entrou, ele não foi convidado. Quando ele entrou, que terminou de passar o último, Moisés seria o último. Deus disse: agora, olha, irmão, como Deus é. Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão glorioso, que Ele não tira a autoridade do homem que Ele lhe dá. Porque Deus disse: para mim fechar o mar vermelho, para mim abrir, você tocou, não foi? Então para mim fechar, essa autoridade está no seu cajado, está em você. Amém? Moisés, agora toca o seu cajado. Você tocou para abrir, agora vai tocar para fechar. Vocês estão entendendo? Ou seja, irmão, Deus é um Deus respeitador. Ele respeita. Quem quiser andar fora dos mandamentos, o problema é seu. Ele não vai punir você. Você vai ser punido pelos seus erros. É o que muita gente entende e diz assim: ah, minha vida está assim porque Deus quer. Eu estou vivendo um casamento desse. Não, irmão. Você está assim porque você foi desobediente. Sua mãe dizia: não agarra esse homem, não preste. Sua mãe dizia: não agarra essa mulher que não vale o conselho. Mãe, que é isso? Mas o senhor não sabe. Meu filho, olha a fama dela aí. Vocês estão entendendo? É verdade ou é mentira? E a pessoa não dá ouvido, irmão, e depois culpa Deus. Não, estou assim porque Deus quer. Eu estou carregando a cruz porque Deus não olha para mim. Não, Deus olha. Amém? Agora você está olhando para os mandamentos dele? Você está obedecendo o que ele está mandando? Não. Então você está pagando ou colhendo o que você está pagando. Amém? Deus abençoe e que essa palavra possa lhe fortalecer. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Quarta-feira, assim Deus permitindo, o pastor Barbosa estará aqui. Amém? E uma pena que ele não pode estar hoje para